Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Estamos dando início a mais uma live. Desta feita vamos trabalhar sobre um bate-papo sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ter um bate-papo com os irmãos que foram convidados para participar. É o auxiliar José Barro, o diácono Josiel Ribeiro e o pastor João Vieira, que já entrou na live. E estaremos, para a glória do nome do nosso Deus, falando de um assunto bastante importante. Só lembrando que aqui não é um debate, aqui a gente está fazendo um bate-papo sobre o assunto. Com certeza você que vai entrar na live vai ter o seu pensamento, a sua ideologia, e nós não queremos ferir o seu direito de pensar, o seu direito de comentário. Nós não queremos ferir, só apenas nós queremos que todos os comentários sejam comentários respeitosos, que não venha a ferir nenhum pensamento, nenhuma ideologia, porque temos aqui 3 linhas teológicas e a gente não quer ferir nenhuma das linhas. Os pregadores que trabalharam nesse tema, eles falaram da parte bíblica sem ferir nenhuma das ideologias. Então a gente precisa manter esse padrão, e conto com a compreensão de todos que vão entrar, de não também tocar nas ideologias de ninguém. A gente precisa defender as nossas ideologias sem ferir as demais. Então, só relembrando que aqui não é um debate, é um bate-papo de um assunto que acreditamos nessa ideologia. Porque o tema é esse: Jesus virá antes ou depois da grande tribulação? Então vamos debater com os irmãos que foram convidados, os participantes. Não debater mais, bater um papo sobre o assunto, só para esclarecer mais sobre a temática. Nós vamos... infelizmente não dá para colocar todos, a gente ficar os 4 no mesmo momento, mas pelo menos dois dá para apresentar ao mesmo tempo. Depois a gente convida mais outro irmão para fechar, fazer o seu comentário. Cada um dos irmãos vai ter a sua oportunidade para fazer o seu comentário, e a gente não vai demorar muito, a gente encerra, só para a gente refrescar o que a gente falou no canal. Esse assunto será postado no canal. Primeiro eu quero glória a Deus. Já está aqui no canal, aliás, no Instagram, o João Vieira, pastor João Vieira, e que é um dos palestrantes desta live, e também o José Barros. Vamos logo convidar os dois para a gente, cada um, falar alguma coisa sobre o que foi falado, que eles pregaram aqui, só para a gente dar aquela mensagem de resumo, até mesmo de agradecimento por Deus estar nos dando a oportunidade de estarmos pregando a palavra de Deus nas redes sociais. Vamos aqui convidar aqui já o José Barros, e logo estaremos aqui convidando o João também para participar, que já está na live aqui. Temos 6 pessoas, já entrou, graças a Deus. Com certeza a gente está contribuindo para o conhecimento das pessoas, aumentar mais o conhecimento. Meus queridos, antes eu quero fazer uma leitura bíblica, que é baseada no mesmo assunto. Eu quero ler um texto aqui em Mateus, quero ler um texto de Mateus, capítulo 24, versículo 21, versículo também
10 e o capítulo 3 de Apocalipse, e Lucas, capítulo 21, versículo 36. Eu quero ler aqui na Bíblia, aqui de Jaime. Vamos ler aqui o texto. Portanto, haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu nesse início do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. O versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar o sofrimento com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr em prova os que habitam sobre a terra. E o último versículo é: vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentai-vos em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar agradecendo pela leitura da palavra de Deus. Querido Deus, querido Pai, Deus de eterna bondade, eterna graça, meu Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela leitura da Tua palavra. Meu Deus, abençoa, Senhor, esse bate-papo. Que não haja polêmica, Senhor, e que não haja nada, Senhor, que venha a ferir, Senhor, a Tua palavra, a integridade espiritual de cada um. Deus, abençoa este trabalho, que seja para a glória do Teu nome. Nos abençoa, Deus, abençoa esta leitura, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, amém. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pois é, meus irmãos, a gente vai procurar aqui ser o mais breve possível a respeito desse trabalho, porque já foi pregado aqui pelo irmão Josiel, muito bem ministrada, pelo nosso irmão João Vieira. Estamos aqui para fazer o fechamento. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, e se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Muito bem. Estamos falando aqui sobre a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus para Israel e o arrebatamento da igreja. Encontramos textos bíblicos onde se fala específico sobre a vinda de Jesus e sobre o arrebatamento da igreja. Há uma grande diferença. Nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que o discípulo aí faz duas perguntas. Aliás, três perguntas, bem no início. Eles começam no primeiro, capítulo 24, versículo 1, eles olham para o templo e começam a observar a estrutura do templo e diz, mostra para Jesus o quanto é bonito aquele templo ali, toda a estrutura. Aí o Senhor Jesus fala já no versículo 2 que, assim, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui, da terra, entendeu? Não apenas do templo, mas da terra que vai haver uma grande, já mencionando sobre uma grande tribulação. Aí no versículo 3, o discípulo faz a seguinte pergunta. Senhor, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta. A segunda pergunta, eu vou aqui detalhar aqui. Diz-me, quando acontecerão essas coisas? A outra pergunta, que sinal haverá da tua vinda? E outra pergunta, que sinal haverá do fim dos tempos? Aí nós encontramos no livro de Mateus, que o Senhor Jesus dá toda a resposta. Se a gente for ler no capítulo 24,
O capítulo 24, às vezes, pode não entender a resposta de Jesus. Mas até o versículo 51, ou seja, são 47 versículos só da resposta, essas 3 perguntas do discípulo. A gente pode fazer aqui uma separação no capítulo, porque como se trata de escatologia, você vê que lá no capítulo 24 e o versículo 30, está falando do evento da segunda vinda de Jesus, da segunda vinda para pisar nessa terra. Já no mesmo capítulo, no versículo 37 ao 41, ao 44, está falando que isso é como nos dias de Noé, ou seja, já está falando de um outro evento, que um será levado e o outro será deixado. E comia, bebia e dava-se em casamento. Já se fala de outro evento. Esse capítulo todo, Jesus dá as 3 respostas. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então, Jesus já dá aqui as 3 respostas, se a gente olhar bem direitinho. O que nós lemos aqui é que, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Quem é que detém? Quem é que impede a atuação? Alguma coisa, alguém está impedindo. Alguém está impedindo. Então, Jesus deixou o Espírito Santo com a igreja. Então, a igreja, com a pessoa do Espírito Santo, é que é um empecilho para o anticristo atuar. Então, o anticristo não pode atuar. Não pode atuar. Falamos também no assunto sobre as 70 semanas. O que são as 70 semanas? Para Israel, não é para a igreja. Onde assim, e 7 semanas se cumprem, e mais 62 se cumprem, lá em Daniel 29, e mais 62 se cumprem. Ou seja, 62 com mais 7 dá o quê? 69 semanas. Aí quando diz que no final das 62 semanas, que é 69 semanas, que é 7 mais 62 dá 69, no final das 69 semanas, o ungido será morto, ou seja, ele será tirado da terra. Então, começa, quando chega a igreja, quando Jesus Cristo vem estabelecer a igreja, a semana para de se cumprir. Então, fica faltando uma semana, que são os 7 anos de tribulação, para Israel, para aqueles que ficaram juntamente com aqueles, os israelitas que não crerem na palavra de Deus, porque sabemos que muitos judeus creram, a saber, muitos discípulos de Jesus eram judeus. Então, nós vemos aqui uma grande diferença. Porque lá em João, quando diz, vem buscar a igreja, e leva para mim mesmo, aí fala que alguém vai, eu venho buscar daqui, e leva para o céu. Veja bem, se você acha, não, Jesus vem no final da grande tribulação. Como que ele vem no final da grande tribulação? Por quê? Porque vai haver a grande tribulação. Digamos que Jesus venha no final da grande tribulação. Tem aí a grande tribulação. Está acontecendo a grande tribulação, a igreja passando, digamos que a terra passando pela grande tribulação. Aí quando termina a grande tribulação, Jesus vem buscar a igreja. No momento que ele vem buscar a igreja, ele vem estabelecer o milênio. Ou seja, depois que passa por todo o sofrimento, que agora que o Senhor Jesus vai estabelecer um milênio de paz, a igreja vai subir, Jesus sobe, deixa a igreja e volta. Não fica assim, um pouco desconectado isso aí. Então é isso, meus irmãos. Então eu estou tentando resumir, porque o assunto é longo. Porque, só para a gente entender, Jesus virá 3 vezes nessa terra? Não, de forma alguma. Se você olhar lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Se você olhar Apocalipse, capítulo 24, e o versículo 30, diz o seguinte, que todos os povos da terra verão e se lamentarão quando estiver olhando para o Filho de Deus, quando olhar o sinal da vinda do Filho de Deus. Quando fala sobre arrebatamento é o quê? É quando ninguém vai ver. É não abrir e fechar de olhos. Não dá para você ver assim, abertamente, ver Jesus vindo, não abrir e fechar de olhos. Então, são eventos, o que essas pregações são eventos totalmente diferentes. O arrebatamento é da igreja e a vinda é para Israel. Então, ele vem quantas vezes? 2 vezes. A primeira foi buscar e salvar o que se havia perdido. E a segunda será quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E entre a primeira vinda e a segunda vinda, ele virá buscar a igreja. Será o arrebatamento da igreja, porque ele não vai pisar na terra. Só para entender. Acho que os irmãos estão entendendo, né? Para pisar na terra, só 2 vezes. A primeira já veio, e a segunda no Monte das Oliveiras, lá em Israel. E entre uma vinda e outra, ele vem buscar a igreja. É o arrebatamento, porque a igreja está levada.
como já expliquei no texto, o Espírito Santo vai levar a igreja. Então, o arrebatamento para a igreja é antes da grande tribulação, porque a vinda dele, para pisar nessa terra, só é 2 vezes. Então, eu passo a oportunidade para frente, vamos ver se vamos continuar no assunto. Certo. Procurar aqui o irmão José, ver se eu encontro ele na live aqui. Agora, vamos ouvir o José. Zé Barro. Isso, deu certo. Pode ser, irmão José. Pai do Senhor, companheiros. Amigo João, prazer revê-lo. Os demais companheiros. Prazer estar com os irmãos e poder participar dessa live. Estou aqui acompanhando o irmão Zé Barros. Meus irmãos, é o seguinte, eu fico feliz, é como eu falei aqui no início da live, o meu desejo, comecei até com o diácono Josiel, o meu desejo não é polemizar, não é criar debate, até uma pessoa me falou no PV e eu disse que não é debate, é um bate-papo. É porque a gente acredita, tem a nossa fé e estamos falando dela só, um direito nosso. Então, a gente fica feliz, eu muito feliz de ouvir o irmão, o diácono José Ribeiro, no culto de doutrina, a mensagem dentro dessa temática, né, irmão? Falando sobre escatologia, então, muito bom, e a gente só quer somar, só quer ajudar, só quer tentar fazer alguma coisa mais para o reino de Deus. Então, eu achei... Tá ficando careca, rapaz. Eu tava olhando ele baixar a cabeça, ele tá ficando careca. Aqui tem cabelo muito aqui, meu cabelo tá ficando branco, rapaz. Cabelo branco aqui do lado do vento. Já começou? Mas, moço, meu cabelo tem demais, ó. Olha o tanto. É verdade, tô vendo aí. Será preocupação? São muitas, né? Trabalho, verdade. Labor faz parte. É verdade. Então, idade, né? Não tem como fugir dela, a idade vai chegando e... também, né? Pois é, meu 38 anos, irmão. 38 anos. É verdade. Já tá nessa... Tá novo. Tá novo. É o caçulo daí. Aqui... É verdade. Mais novo do que eu. Parece que eu tô liderando aqui o grupo. Nas idades. Mas é assim mesmo, meus irmãos. Eu fico feliz por ter vocês aqui como convidado e vejo que vocês me consideram atender aqui o nosso convite. Então, para mim é... O chefe da família não atendeu o mais velho aí fica ruim. É verdade. Pois é, então é o seguinte, eu gostei muito da palestra, da mensagem de cada um. Vocês foram éticos, não atacaram ninguém, a mensagem só dentro do assunto. Então, o Zé Barro já falou, e eu queria passar aqui a oportunidade para o diácono José Ribeiro. Eu achei muito interessante o que o diácono falou, é a questão que ele dizia assim, essa é a nossa crença da Assembleia de Deus. Ele, com muito cuidado para não mexer com ninguém, não atacar ninguém. Então, eu achei muito, muito ético da sua parte. Aí fica com você a palavra, para você dar uma palavra sobre o assunto, sobre o tema que você pregou. Em outras épocas, acho que eu posso dizer isso com segurança, eu me converti na década de 90, lá no início da década de 90, então a informação ela não chegava com tanta rapidez e com tanta clareza para o povo cristão como hoje. Nós temos um acesso à informação assim, de uma forma tremenda. Então, hoje você precisa ministrar com cuidado, com cautela, até porque quanto mais você lê, quanto mais o povo adquire conhecimento, mais ramificações ele vai adquirindo, mais visões diferentes ele vai tendo. E é sempre importante você pautar na sua base doutrinária. É claro, sempre falando, eu gosto sempre de mencionar. Nós vamos transmitir um ensino plenamente bíblico, mas com um cunho doutrinário. Ou seja, Mas, José, estão pedindo só para você virar a câmera aí. Ela está meio de lado. Colocar na vestinha. É verdade. Por isso tu tá olhando assim, João. O João tava sentindo assim. Deixa eu virar aqui, rapaz. Melhorou?
Agora Aê, rapaz, ficou bom. Então é importante, até porque há muitas teorias, né, há muitos entendimentos com relação ao assunto, e eu preciso sempre frisar, estou transmitindo o que creio, o que a minha igreja crê. Nós temos um manual, uma declaração de fé, e a gente segue, não por seguir, segue porque enxerga a base bíblica ali dentro. Né? Então é importante sempre frisar isso. E eu ouvi um pouco aí o irmão Zé Barros esboçando aí o que ele já tinha previamente pregado ou ensinado nas lives passadas, e é basicamente isso, né? Nós estamos centralizados naquilo que o apóstolo Paulo ensinou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e 9, aliás, capítulo 5 e 9, falando de uma abstinência da igreja a uma ira vindoura, né? Quando você olha para 2 Pedro 2, do 5 ao 9, você vai ver ele apresentando a situação de Noé, que Deus poupou Noé, mas desceu sua ira sobre a humanidade. Depois ele apresenta a situação de Ló, Deus livrou Ló, mas desferiu sua ira sobre os povos ímpios, aquelas duas cidades. E ele apresenta a situação de sua igreja. Né? Então, assim, são tantos textos, não faz sentido você que tem uma visão diferente da pré-tribulacionista, não faz sentido você concatenar as duas coisas. Um evento diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, ou seja, vai ser numa rapidez como um relâmpago nasce no Oriente e se mostra no Ocidente, como diz o texto. Mas em outra passagem vai dizer que todo olho verá. E aí, como o Zé Barros disse hoje no culto, a Bíblia não se contradiz. A gente consegue enxergar claramente dois eventos distintos. Um que será iminente, será rápido. O outro que será dando oportunidade para que todo olho veja. Um a gente consegue enxergar a igreja indo, outro a gente vê a igreja vindo. Então, assim, são textos claros que nos permite ver, nos permite não nos embaraçarmos. Né? Repito as palavras do irmão Raimundo. Nós não estamos aqui para atacar a fé, a crença, a visão de ninguém. Estamos aqui para defender e mostrar aquilo que cremos. E é importante a gente definir que existe um divisor de águas entre um evento e outro. Existem situações e fatos claros entre um evento e outro, entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus com a igreja. Dentre esses, já citei, uma igreja vai, outra igreja vem. Mostra que haverá uma transformação, os crentes serão transladados e transformados. No outro, você não vê esse evento acontecendo. Né? Você percebe que você vê claramente que a igreja, em uma situação, ela é recebida por Jesus nos ares. Né? Como o irmão Zé acabou de falar, Jesus não vai pisar na terra, ele recepciona a igreja nos ares. Na outra, ele vem com ela. Né? Na visão de Judas, versículo 14, Judas ele apresenta para nós uma visão que Enoque teve. Né? Ele disse, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ou seja, a gente entende essa referência de santos à igreja do Senhor. Enfim, então, são inúmeros os textos que nós poderíamos aqui apresentar para os irmãos e amigos que estão possivelmente nos vendo ou vão nos ver posteriormente, quando o vídeo for postado, que são textos claros, evidências claras, daqueles que defendem o arrebatamento da igreja como um evento que vai iniciar, vamos dizer assim, o arrebatamento acontece, inicia o período da grande tribulação, e ao findar da grande tribulação, o desfecho da segunda vinda de Jesus. Né? E é interessante que a gente colocou hoje no culto, que o arrebatamento é um evento iminente, ninguém sabe quando se dará. Mas já a segunda vinda tem data marcada. A segunda vinda acontece exatamente no final dos 7 anos, ou seja, no final da grande tribulação. Então, se o arrebatamento acontece hoje, e se inicia o período da grande tribulação, 7 anos depois, está claro, Jesus volta com a igreja. E encerra a tribulação e instala o início do milênio. Então, é claro, na minha visão, isso está muito claro, está muito transparente,
E acredito que os textos que já foram apresentados, que têm sido apresentados, apresentando claramente essas duas situações, não deixa dúvida para os irmãos. Não deixa dúvida em hipótese alguma. E acredito que os conteúdos que foram já transmitidos aí na live e no YouTube, se os irmãos derem uma olhadinha, você vai juntar o que o irmão Zé falou, o que o pastor João falou, o diácono José falou. Você vai juntar tudo isso e você vai ter uma visão clara desses eventos. Não dá para misturar, não dá para engolir que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Não consigo enxergar a igreja atravessando a tribulação. Não faz sentido. O justo passar pelo mesmo crivo, pela mesma sentença, pela mesma ira que o ímpio. Não faz sentido isso. Né? E os textos sagrados mostram claramente isso. O Senhor nos livrará da ira futura, da ira vindoura. Né? Bom, é o que cremos, é o que defendemos, e defendemos com base bíblica. Tá? Então eu queria reforçar a ideia. Nós estamos ensinando a igreja porque é papel nosso ensinar, orientar, até porque, repito, existe um vendaval de informações aí que jorram todos os dias aí nos celulares, nos computadores, nos tablets. Nosso povo está lendo, está vendo, está estudando, e aí se a gente não fala, se a gente não orienta, há permeia uma dúvida, e essa dúvida ela pode ser danosa. E aí, irmão pastor João, a gente iniciou esse estudo com os irmãos até a pedido da igreja. Eu quero saber isso. Eu ouço tanta coisa, mas onde é que está a definição? Porque ninguém fala, porque dificilmente se fala sobre o assunto, porque de fato é um assunto espinhoso. Um assunto espinhoso na visão de muitos, porque quando você olha para a palavra está muito claro. E aí depois que tu começa a ensinar, que tu começa a transmitir e mostrar a Bíblia, a palavra, aí as pessoas começam a dar aquele retorno salutar. Olha, obrigado, olha, eu não sabia disso, olha, eu não tinha ideia de que seria assim, e eu estou enxergando agora na Bíblia. E aí começa a vir aquela enxurrada de agradecimento. Seria até desnecessário o agradecimento, porque é missão nossa ensinar. Né? É papel nosso instruir a igreja dentro daquilo que cremos e dentro daquilo que a palavra nos orienta. Então, para mim está sendo muito proveitoso. E aí, pastor, a gente está vendo a igreja assim, retornando ao culto de doutrina de forma maciça. Por quê? Porque quando tu começa a apresentar um pasto bem verdejante, novo, isso atrai, isso chama a atenção da ovelha. Né? Então, eu acredito que está sendo bom, porque a receptividade, a resposta está sendo à altura. Né? E eu louvo a Deus pela contribuição que nós estamos dando para os irmãos que estão acompanhando cada culto de doutrina, cada reunião, cada estudo, tem sido uma bênção. E estamos seguindo essa linha. Né? Falamos no culto passado sobre o arrebatamento, hoje falamos sobre a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda, e vamos avançando. Vamos falar sobre a grande tribulação, vamos falar sobre os detalhes da grande tribulação, depois vamos falar do milênio, juízo final, tudo com base na Bíblia Sagrada, nosso manual, no nosso manual de declaração de fé, seguindo direitinho, respeitando o nosso cunho doutrinário, que é muito importante. Glória a Deus. Eu queria só lhe fazer uma pergunta, dentro do assunto que você falou. Eu achei muito interessante, achei bonito o vídeo. É aquele que 8 razões, se eu não estou enganado, 8 razões porque creio sobre o pré-tribulacionismo. Não sei se você lembra aí, você falou, parece que foi 8 razões. Eu lembro, sim. Um material muito bom, só disponibilizou na internet, né? No YouTube. Está disponível, os irmãos, para dar uma olhadinha lá com calma. E é assim, se você crê, você precisa defender isso, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Defender e argumentar por que defendemos. É claro que não pode ficar no cunho subjetivo, né? Do porque é. Sempre estamos com os pés no chão. E o nosso chão, a nossa base, é as Escrituras. É verdade. Né? Então, meu irmão, é uma boa palavra aí, eu estou gostando, e eu quero passar aqui a palavra aqui para o pastor João Vieira. E eu achei muito interessante, só antes do pastor começar a falar, achei interessante, a cada um de vocês, teve fala que me chamou a atenção. No caso do pastor João Vieira, ele disse assim, Jesus já pagou a conta. Eu achei interessante, né?
Não precisa cobrar essa conta duas vezes, né? Aí eu passo a palavra aqui para o pastor Joveira para dar a sua palavra. Gente, Pai do Senhor, uma alegria estar aqui. Rever Josiel, preciso trazer esse cara aqui em Parnaíba para se hospedar aqui e comer um peixe pertinho do mar. Meus amados, é um dos assuntos que está em alta agora. As redes sociais aprenderam a debater esses assuntos, e isso é bom, enriquece, enfim, muita coisa melhorou em relação a conhecimento nestes últimos 10 anos. Porém, é importante que a gente diga que quando nós, assembleanos, afirmamos que Jesus vem antes da grande tribulação, não é só um conceito religioso. Tem uma base que sustenta esse argumento, e uma base teológica muito forte. Obviamente que todos nós que estamos debatendo isso aqui já estudamos a outra visão, né? Quem acredita que Jesus vem depois da grande tribulação, no meio da grande tribulação, essas visões a gente estudou e leu as referências bíblicas que reforçam esses argumentos. Porém, não mudamos em relação ao nosso entendimento. Até porque, baseado naquilo que eu disse anteriormente, precisamos entender o conceito de grande tribulação. Por que Deus resolve punir a humanidade? Por que que Deus resolveu sentenciar a humanidade no fim dos tempos? Exatamente porque Deus é justiça. E eu quero utilizar essa expressão, Deus é justiça, reforçando esse nosso argumento, baseado em Gênesis, capítulo 18, versículo de número 25. Quando Abraão conversa com Deus, e ele faz uma pergunta a Deus, naquele momento, naquele contexto em que Ló precisava sair de Sodoma e Gomorra, ele preocupado que Sodoma e Gomorra seria destruída. E aí tem umas questões que a gente precisa pontuar, que é muito próprio de Deus. Deus, primeiro, avisou. Não chegou destruindo Sodoma, não chegou... Avisou para quem? Avisou para quem tinha intimidade com ele. Aí, avisando para ele, Abraão ficou preocupado, obviamente. Sentença de morte, todo mundo fica preocupado. Versículo 25, Abraão pergunta para Deus: Deus, é certo maltratar o justo com o ímpio? Botar todo mundo no mesmo pacote e aplicar a mesma sentença? Aí ele pergunta: não faria justiça o juiz de toda a terra? Será que tu, que é o dono da justiça, tu não faria justiça nesse caso? Vai matar todo mundo no mesmo pacote? Aí a conversa começa a se desenrolar e Deus começa a dizer: tu vai destruir o mundo se tiver Sodoma se tiver 50 justos? Deus: não vou destruir se tiver 50. Aí ele vai diminuindo, fica um número bem resumido em relação ao todo, e aí Deus destrói Sodoma e Gomorra, mas tira Ló e sua família de lá. Essa nada mais é do que um prenúncio de arrebatamento. A iniquidade vai aumentando, vai diminuindo. Meu áudio está chegando legal aí? Tá bem, tá. Tá, né? Enfim, vai chegando um determinado momento em que Deus vai aplicar a sua sentença máxima na humanidade, que é o encher do cálice da ira de Deus. E vai aplicar em quem? Em ímpios. E para que não aconteça de matar o justo com o ímpio, ele tira como tirou Ló. Os arrebata de lá. Ló foi guiado por um anjo. A igreja, obviamente, pelo Espírito. Ló foi guiado da terra para a terra, porque foi conduzido apenas saindo de uma cidade para outra. Mas agora a sentença vem sobre toda a humanidade. Não existe uma cidade-refúgio. Não existe um poço subterrâneo para a gente ficar. É importante que a gente entenda a grande tribulação como o derramar inteiro da ira divina, né? Não pontuais, né? Porque Deus está fazendo justiça na terra. Ímpio está pagando pelos seus erros, quem com ferro fere continua sendo ferido, quem maltrata vai ser maltratado. A justiça de Deus está sempre atuando na terra, até porque se não existisse justiça divina, ninguém suportaria. Porém, a justiça divina derramada a conta-gotas. Ainda existe muita gente que faz coisa errada e está aí sorrindo de quem maltratou.
Existe muita coisa errada acontecendo. E a gente até se pergunta, por que é que Deus suporta? Por que é que Deus aguenta tanta injustiça social, tanta roubalheira? Porque ele vai pontuando a justiça até que ele derrame o cálice de sua ira. E esse derramar de cálice, a Bíblia chama de grande tribulação. Não princípio de dores. Não tribulação. Porque princípio de dores, igreja enfrenta. Tribulação, igreja enfrenta. Ó, se enfrenta. Agora, a grande tribulação é quando a paciência de Deus se esgota e ele aplica sobre a humanidade a sua ira. E é exatamente esse ponto que nós acreditamos, piamente pelas Escrituras Sagradas, por todo esse bojo teológico que tem nas Escrituras Sagradas, que reafirma essa ideia, né? A igreja não precisa passar pela ira divina. Você olhar, derramar a primeira taça, e aí vem anjos espalhados nos 4 cantos, né, da terra, derramando a ira e tal, e tal, e tal. Então são coisas que não se sustentam. Tá? Se você olhar as minúcias da grande tribulação, seria como que submeter um povo sofrido, perdoado, à mesma sentença daquele que não foi perdoado. Então é um raciocínio lógico, né? Até porque é importante que se diga, nenhuma pessoa é salva pelo sofrimento seu. O único sofrimento que nos garante salvação é o de Cristo, não o nosso. Então a igreja não precisa sofrer para ser salva, para ser purificada pelo fogo, purificada pela sentença. A igreja é purificada pelo sangue. A terra, sim, vai ser purificada pelo fogo. Terra, Deus vai dar uma sacudida aqui e vai purificar com fogo. Agora, seres humanos são purificados com sangue. Sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Essa é a nisso que sustenta, né? Então, assim, aceitou Jesus, serve a Jesus, livre da sentença divina. Não aceitou Jesus, não obedece a Jesus, recebe a sentença divina. Isso Glória é para todos. Louvado seja Deus. Meus queridos, agora a gente já vai encerrar a live e eu agradeço aqui a cooperação de vocês, trazendo esta palavra aqui. Com certeza vai contribuir para a edificação de muitas pessoas. A gente vai postar no YouTube. Só que antes de a gente fazer o encerramento, eu gostaria de só dos agradecimentos de cada um de vocês, começando aqui pelo José Barros. Uma palavra de agradecimento, depois vem para o diácono José Ribeiro, e depois o pastor João Vieira, que ao fazer o seu agradecimento, já vai orar encerrando a live. Vamos, José Barros. Bem, nós só fazendo aqui uma explicação sobre a ira de Deus, rapidinho, sobre a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Se você ler Apocalipse, outros textos, você vai ver que a ira de Deus será derramada sobre a terra. Porque as pessoas podem dizer o seguinte: Deus vai livrar a igreja da ira vindoura. Nós pregamos isso, não é isso? Que Deus vai te livrar, nós seremos livres da ira vindoura. Alguém pode dizer, não, a ira vindoura é o juízo final. Não, mesmo, a ira vindoura não é o juízo final. O juízo final é para sentenciar, é para dar sentença. Deus não vai agir no juízo com ira. O juiz não vai agir no dia do juízo final, não é a ira de Deus. É a sentença de Deus. É a que vai acontecer no juízo final, e não a ira de Deus. A ira de Deus é derramada sobre a terra. Se você ver sobre a ira de Deus, a grande tribulação, o grande dia do Senhor. O que é que pergunta a Bíblia? Para que vós queres o dia do Senhor? Será trevas e não luz. Será dia de angústia. E diz que nele clama até o homem poderoso. Quando a gente olha lá para Zacarias, capítulo 14, quem estiver olhando, vai ver se essas lives, pode dar uma olhadinha em todo o capítulo. Fala sobre a vinda de Jesus para Israel. Lá no 4 diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Quando a gente vai dando continuidade na leitura, você vai ver que quando Jesus chegar, a língua do ser humano vai apodrecer dentro da boca dele. Está escrito lá, a língua vai apodrecer dentro da boca. É a tribulação como ninguém nunca viu. O irmão José está falando, tribulação como nunca aconteceu. E jamais acontecerá depois dessa. A língua vai apodrecer dentro da boca, que está escrito lá.
em Zacarias 14. E os olhos vão apodrecer. A carne vai apodrecer a pessoa em pé. Vai apodrecer vivo quando Jesus chegar. Por quê? Porque ele vai olhar. Os olhos vão ter. O olho humano não vai. Como é que vai existir olhar para a glória do Senhor? Não vão querer olhar. Não vão querer olhar. É uma grande tribulação. Então nós vemos que há uma grande diferença. Uma grande diferença sobre que tem a grande tribulação. Então nós acreditamos. Jesus leva a igreja para o céu. Para 7 anos de tribulação. Depois dos 7 anos de tribulação, a igreja vai estar 7 anos se regozijando. O que é que ele diz em João 14? Levarei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Hoje lá no trabalho, o irmão apresentou muito bem sobre quando Jesus vem com os santos. Quando Jesus disse, levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, porque ele pega a igreja e leva. A partir do momento que o Espírito Santo leva a igreja até Jesus, que o Senhor Jesus recebe a igreja lá nos ares, e que nos leva, sabe para onde? Lá para o Santo dos Santos, não é isso? Nos leva lá para o local de Deus, apresentar a Deus a igreja dele. Então, quando nós somos apresentados ali, já estamos direto com Jesus. As bodas do Cordeiro é com Jesus. E quando Jesus vier para julgar as nações, a igreja vem junto. Porque onde ele está, a igreja vai estar também. Nós vamos estar diretamente com ele, não é isso? Então, graças a Deus, somos gratos a Deus por esta oportunidade e temos falado a respeito da vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus para Israel e o arrebatamento da igreja. Por essa oportunidade, e todas essas mensagens, tantas que já passaram como esse bate-papo de hoje, possa trazer assim acabar com a dúvida, diminuir, amenizar pelo menos a dúvida das pessoas, aquelas pessoas que ficam no muro pensando, será como é que vai ser? Então, porque o que foi apresentado aqui foi Bíblia, apresentado a palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus vai acreditar que essa é a doutrina bíblica da palavra de Deus. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Também eu quero estar os meus agradecimentos em poder estar participando desse bate-papo sobre essa temática, que é muito, muito importante. Tem muita gente com dúvida, muita gente nossa que tem dúvida, que não entende, não compreende direito como é que vai acontecer, o passo a passo da coisa. E trabalhos como esse, conversas como essa, ajudam muito, especialmente os nossos jovens. É só você guardar isso na sua mente. No arrebatamento, Jesus vem para os seus. Na segunda vinda, ele vem com os seus. No arrebatamento, Jesus vem reivindicar sua noiva. Na segunda vinda, ele vem com a sua noiva. Tá? O arrebatamento dá início à grande tribulação. A segunda vinda dá início ao milênio. São coisas bem distintas, são coisas bem separadas, bem definidas e que, olhando com cuidado, você vai perceber que não tem como haver confusão. Bom, Deus abençoe os meus irmãos, irmão Zé, irmão Raimundo, pastor João, foi um prazer estar com vocês, esse bate-papo. Deus abençoe a todos. Amém. Antes do João falar, eu quero só pedir aos irmãos, amigos, que se inscrevam no nosso canal, a Serviço do Rei, eu preciso ative o sininho das notificações. Eu não estou ouvindo vocês, e eu fazendo aqui leitura labial para saber me posicionar. Talvez até esteja atrapalhando vocês agora com a minha fala. Mas só para comunicar que eu não estou ouvindo há faz um tempo. Eu acho que é um problema aqui na minha internet. Mas quero concluir aqui a minha fala só agradecendo a Deus, agradecendo vocês, apesar de que não estou ouvindo, espero não estar atrapalhando, mas agradecendo a Deus, agradecendo vocês e me colocando à disposição sempre que precisar. Tamo junto, viu? Amém. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Graças a Deus por este trabalho realizado. José, ora aí. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade, te louvamos, meu Senhor, por através deste meio podemos alcançar muitas vidas, transmitindo um pouco da tua palavra. Meu Deus, que este conteúdo venha trazer edificação para a vida de cada um dos teus filhos, que possamos continuar crescendo no conhecimento da tua palavra. Continua conosco, nos abençoando, nos ajudando em tudo, pois é o que te oramos em nome de Jesus e de já nós te agradecemos. Amém. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor.